Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Bom dia, boa tarde, boa noite, agrônomos do meu Brasil. Obrigada por ajudarem a produzir o nosso alimento. Minha mente brilhante, Tudo muito bem? obrigada. Minha Fernando presidente, como Bressan, tá? Tudo bom? tudo E aí? bem? Mais um episódio? Mais um episódio. Disruptivo. Naquela linha. Naquela linha. Tudo certo, nada resolvido e pode crer. Bom, vamos falar de quem nos coloca aqui, né? Não Nos tem dá almoço grátis. Não tem almoço grátis. Quem nos dá essa disposição de estar proporcionando conteúdo de qualidade, com gente boa, com gente que, né? Que tem coisas a agregar na nossa vida. Então, primeiro, né, naquela nossa hierarquia, vamos agradecer ao Confea, que é a nossa confederação, que é quem ali rege tudo que nós, engenheiros, né, fazemos. Agradecer ao CREA-MS, hoje a nossa presidente Vânia, então, que faz um belo trabalho. Maravilhosa. A Mútua, Mãe Mútua, que é a nossa fomentadora, né, que nos proporciona recursos para estar aqui numa estrutura legal, né, trazendo convidados, né, interessantes. Então, a Mútua, a gente agradece muito que proporciona ao engenheiro, né, essa entrega. Então, se você não conhece a Mútua, vá lá no site deles, né, procurem, né, se associem, que é uma câmara de fomento bem legal, bem interessante, que vem trazendo muita coisa boa para nós engenheiros, né? Realizando sonhos. Realizando sonhos, com certeza. Quem não tem, né, um financiamento pela Mútua? Carrinho, uma reforma. Então, conheça. Se você é engenheiro e não conhece a Mútua, né, eu convido vocês a conhecer, que é uma entidade muito interessante, que ela contribui muito com nós engenheiros, né? E hoje vamos falar com quem, como... Onde vive, o que comem. Nossa convidada, né? Eu acho que a primeira convidada fora... teve o Arthur, né? Que ele não é engenheiro, né? Que ele é economista. É administrador. Administrador. Então, hoje é a nossa segunda convidada que não está no nosso hall aí de engenheiros, mas tem muito a agregar à nossa profissão, né? Eu sou suspeita, né? Porque já agregou muito na minha vida. Então, vamos lá, Michele, tudo bem? Como você tá? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui o agro não para. Qualquer período do dia você pode ouvir esse podcast. Muito bom. Você tudo bem? Tá cri. Tá vendo? Ela não é do agro, ela não sabe. Eu esqueci de fazer a pergunta. Conte-me, né, da sua história, de onde que é, como você veio parar aqui em Campo Grande, como que você veio parar no agro, porque já tem atuação no agro, pelo que a gente sabe. Então, conte-me um pouquinho, um breve resumo da sua história aí, para essa turma te conhecer. A turma. É mexida. A turma, muito bem. Bom, eu sou a mineira que moro em Mato Grosso do Sul. Tem mais de 30 anos. Já é nossa. Já fui de Goiânia, já fui do Mato Grosso, volto sempre para cá.
as raízes estão aqui. Gosto daqui, adoro Campo Grande. E sou uma comunicóloga apaixonada pela educação. Trabalho com educação empresarial tem quase 20 anos aí. Gosto de estar em sala, de estar com pessoas, de formar, de desenvolver, de ver as pessoas evoluindo, crescendo. Isso me dá gás, assim, a minha gasolina, ver as pessoas se desenvolverem através do meu trabalho, através do que eu faço. Isso é muito bacana, assim, é o que a gente faz. O que te levanta da cama de manhã? Não, não é o despertador, é essa vontade de fazer diferente com as pessoas. E nem é tão cedo assim. Não sou do agro. O pessoal do desenvolvimento é depois das 7. Já fez o download da alma. Isso, demora um pouquinho mais, entendeu? Muito bom, Mi. Seja bem-vinda. Gratidão por todo o trabalho que você já fez na minha vida. Quando eu precisei olhar para essa minha parte do desenvolvimento pessoal para o profissional mesmo, né? Mudar a pessoa para melhorar o profissional. Foi você a primeira pessoa que veio na minha cabeça que eu recorri foi você. Então, gratidão mesmo. Eu que agradeço. Cada um que passa pela nossa vida é um aprendizado. Isso é muito bom. Muito bom. Fernando, você tá paquerando? Perdeu o ar? O que olhando. aconteceu, gente? O homem perdeu a fala. Tô ouvindo ela aqui, não respondeu a pergunta da sua história, um pouco mais. Conte. Como que você veio pro agro? Onde passou, o que você fez, como você tá, né, inserida no agro agora, né, Que é corporativo, que né? é corporativo. É corporativo. Eu estive dentro de mercado financeiro, trabalhei em instituição financeira por 12 anos, né? E na instituição financeira, ali, já começou meu contato com o agro, porque era uma instituição voltada, na sua grande maioria, para o agro, para profissionais do agro, para fazendeiros, para pessoas direcionadas para isso. Então, a gente tinha muito contato. Os treinamentos e desenvolvimento lá de dentro já era com essa turma. Então, já tinha uma familiaridade, né, de certa forma. Quando saí, vim para a consultoria, o meu foco foi para a pequena empresa, né, então perdi um pouco do contato ali com o agro. E há 2 anos a gente voltou, a gente tem parcerias com grandes empresas do agro para treinamento e desenvolvimento das lideranças. A gente está com uma atuação muito forte no Mato Grosso, no Paraná, porque líderes tem em qualquer lugar, né? Independente do ramo que eu atue, eu preciso me desenvolver. E com o crescimento que o agro teve, isso não é diferente. A demanda é gigantesca de pessoas boas para trabalhar, para entregar resultado. E o agro demanda esses treinamentos? Muito. Demanda, tem hoje muito recurso para investir nisso, porque eles entenderam que eles precisam olhar para as pessoas, né? Independente da empresa, o resultado ele vai vir das pessoas, e o agro tem investido demais nisso. Com esse crescimento, as pessoas chegam nos cargos de liderança muito mal preparadas. Então, às vezes, veio do operacional, veio da ponta e assumem um cargo de liderança, às vezes, por tempo de casa, porque é quem estava ali desde sempre, mas eles não são preparados para assumir essa liderança. Então, eles têm alta capacidade técnica e baixíssima capacidade com pessoas, de desenvolvimento, de cuidar da equipe, de olhar para o resultado. Então, tem N oportunidades de trabalho aí. E quem mais procura, assim, são propriedades, são empresas voltadas para mais dentro do urbano que atendem o agro ou empresas que estão ali dentro mesmo na lida do agro? Hoje, a maioria dos clientes são empresas de dentro do agro. São produtores, exportadores, importadores, que trabalham com isso, que estão ali produzindo. Sim. Né, para o mercado internacional, algumas empresas. Né? São empresas gigantescas. Me lembro o ano passado, quando a gente começou a atuar mais fortemente, o tanto que eu me surpreendi com o tamanho dessas empresas do agro, a estrutura que eles tinham. Eu tinha um pré-conceito de que as empresas do agro era uma coisa dentro de casa, era uma coisa pequena, não. Familiar, não tinha muita estrutura. E não, você se depara com tecnologias que a gente nunca viu em outras empresas, com quantidade de pessoas em cada uma das estruturas, em cada uma das filiais, assim, é de assustar, assim, o tamanho dessas empresas. Eu não tinha noção, assim, foi uma coisa que me impressionou bastante ano passado. É lindo, né? É lindo. Chega, me emociona. É lindo. Não, e agregada toda essa estrutura operacional, de estrutura física mesmo para as pessoas, você vê empresas que têm, dentro dessa estrutura, além das terras infinitas que você perde de vista para a produção,
mas ali dentro ele tem locais específicos para as pessoas, salas de treinamento, espaços de convivência, de descompressão. Então, você vê, coisas que as grandes empresas estão pensando e a gente encontra isso dentro das filiais que estão lá no interior do Mato Grosso, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, com essa estrutura. Caraca, parabéns, parabéns. E, assim, eu falei, né, que você... Quando eu fui, né, olhar para essa parte profissional do desenvolvimento, que eu sempre me desenvolvi como pessoa e nunca olhei para esse link com o profissional. Eu que te procurei, existe essa demanda do profissional te procurar ou é sempre corporativo? Existem as duas demandas. Né? Eu sempre falo que, quando eu estou falando de desenvolvimento de carreira, a responsabilidade é do profissional, não é da Perfeito. empresa. Né? Então, existe o desenvolvimento, o investimento da empresa que faz, sim. Mas cada profissional tem que olhar para a sua carreira de forma independente. Não dá para ficar esperando só a empresa. Então, existe esse canal também para o desenvolvimento pessoal. Então, eu quero desenvolver, eu vou investir na minha carreira, além do que a empresa me proporciona. A mais. Né? A A mais, boa. Olha os A ganchos. mais do que a empresa me proporciona. Né? E isso é um olhar direcionado para a carreira. Eu não Com vou certeza. depender de ninguém. Então, existe esse canal, sim. E ele é bastante procurado hoje. E eu também nem queria ser líder, né, na época. Eu, na verdade, queria só melhorar o meu comportamento minha mesmo. atuação. A minha atuação, né? E como liderada, né? Então, assim, às vezes a gente não precisa ir por um cargo de liderança para buscar isso, né? Uhum. A liderança tá aqui dentro e aí você Sim. desenvolve isso na vida, né? Exato. A gente fala que é a base, né? Quando a gente olha para a escada da liderança, para o pipeline ali, a base de tudo é o líder de si. Então, eu preciso me desenvolver como pessoa, as minhas competências, não só as competências técnicas, né? Saber fazer o que minha profissão exige, mas as competências comportamentais. Hoje, a gente contrata por uma competência técnica e 80% das demissões vêm por conta das competências comportamentais, a falta delas. Então, o líder de si, ele olha para isso. Independente se eu tenho pessoas para liderar ou não, eu preciso olhar para a liderança da minha própria vida. E aqui estão inclusos olhar para a inteligência emocional, para a resiliência, para o meu estilo de comunicação e tantas outras competências que são necessárias. Então, ela é a base de tudo. Eu não tenho que esperar ser líder para isso. Quando eu assumir a liderança, eu já tenho que ter isso e mais um monte de competências. Vai acumulando isso. Então, não dá para deixar... Quando eu assumir, eu procuro. Não, você já está atrasado. Né? Já não vai assumir. Já Já não vai assumir. Já tá errado. Exato. Não vai assumir. Mas pô, é legal esse assunto, né? A Dani já procura também, já estou aí há mais de 10 anos buscando, né? Buscando algumas coisas. Mas, Busca da busca. busca da busca. Então, né? O nosso público majoritariamente é engenheiro ou alguém que está, né, buscando alguma coisa nessa profissão ali da agronomia, das engenharias, né? E da geociência, né? E ele, acho que no nosso setor, eu acho que 90% dessas pessoas acham que ele tem que ser somente um bom profissional tecnicamente, né? Saber todas as normas, saber todas as regras, as últimas metodologias e tudo mais, né? E a gente é muito arredio a isso, né? A gente vê, e um dos nossos lemas, né, do nosso podcast é trazer aquilo que o engenheiro não aprende na universidade, né? O que, que o aluno não está ali, porque ainda o nosso sistema de ensino como é institucional, ele demora essa mudança, ele tem toda uma máquina para você, né, ter outros tipos de curso, falo na nossa grade ali comum. Então, assim, trabalhar essas competências é muito importante. Você vê resultado, como que é isso, né? Aquela pessoa, não, ok, eu sou um ótimo técnico, eu vou ali, quando eu tiver a oportunidade de ser chefe, porque eu sou um bom executor. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque quando você assume uma liderança, você vai liderar alguns processos técnicos, mas você vai liderar pessoas. Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas, né? E lidar com essas pessoas, ele vai a partir de quem eu sou. E nem sempre a gente vai ter pessoas igual a gente, né? Que pensam como a gente, que agem como a gente. Ia ser fácil, né? Não, pelo contrário. O ideal é que a gente tenha as equipes de forma híbrida que possam ter essa complementariedade. Então, eu vou lidar com pessoas com perfis completamente diferentes do meu, que são motivadas por coisas diferentes, que acreditam em coisas diferentes, que buscam resultados de maneiras diferentes do que a minha. E a gente saber equilibrar isso dentro de uma equipe é um grande desafio. E como você falou, não aprende na faculdade, infelizmente. Deveria. Todos os cursos deveriam ter um módulo lá, uma grade de gestão das pessoas, né? Como é que eu faço isso? Porque independente do que eu vou fazer, eu vou ter que lidar com pessoas. Seja ela meu cliente, meu funcionário, independente do que você for fazer.
Então, esse olhar para pessoas, ele precisa ter, porque ele pode ter a melhor capacidade técnica, ele pode ter todos os cursos do mundo, todos os reconhecimentos na parte técnica. Se ele não souber lidar com pessoas, ele não entende nada desse negócio, né? As pessoas são a base de qualquer entrega. Quem entrega um resultado dentro da empresa são pessoas, com orientação técnica. Ainda mais assim, né? Agronomia, veterinária, a pessoa escolhe porque não vai lidar com pessoas. Ou é Sim. Só planta ou bicho. é animal. Sim, Né? exatamente. E aí você chega lá, é tudo sobre pessoa. Tudo sobre pessoas. Tudo, absolutamente. O animal não come, a planta não nasce, se não tiver pessoas. Exato, né? exatamente. E aí, outra coisa também que você falou que eu acho que é muito legal a gente explorar é a parte da gente entrar nos processos seletivos com currículo, né? E aí, como que... E ser demitido por comportamento, né? Ser desligado por comportamento. Como que a gente pode... existe uma forma da gente inserir ou minimizar isso na análise do currículo ali, naquela parte para a pessoa entrar ali na empresa e depois, né? Já entrou com o currículo, a empresa, ela... consegue investir nesse funcionário para que ele desenvolva aquelas competências que ela acha que ele tem que ter para que ele não seja demitido. É igual aquele programa lá do Discover, né? Ou reforma ou é novo, né? Ou demite ou você reforma o cara, né? Tem como? Tem. No processo seletivo, e aí 2 olhares a gente pode ter, né? Eu como profissional, né? O que eu tenho ali? O meu currículo, ele transparece, ele tá transcrito ali as minhas habilidades técnicas, né? Então, tem as minhas certificações, onde eu formei, os cursos que eu fiz, ali é tudo habilidade técnica. Um processo seletivo completo, ele vai olhar para isso como um primeiro filtro, porque é a condição básica para aquela determinada vaga. Certo. Mas ele precisa promover alguma estratégia, seja ela uma entrevista, seja ela teste. um teste em grupo, seja ela um assessment, em que essa empresa ela possa avaliar o comportamento. Né? Porque o comportamento é intangível, então a gente precisa observar isso de alguma forma, seja através de de um assessment ou de uma dinâmica, uma atividade, algo que se propõe ali para a gente observar. Mas é no dia a dia mesmo que o bicho pega, porque ali no processo seletivo muita gente vem ensaiada para responder o que a gente quer, né? Para falar o que precisa ser falado na dinâmica, né? Ele já sabe todas as respostas do teste para ele passar. Isso é muito comum hoje, a IA está aí para auxiliar com isso também, né? Mas quando o dia a dia começa, quando ele é colocado em situações desafiantes, em processos de mudança, colocado dentro da cultura da empresa, que a coisa acontece. Sim. Então, ali, o empresário precisa olhar, né? Ok, dentre essas competências, o que mais eu preciso desenvolver para ele entregar da forma que eu quero que ele entregue? Né? Dentro das coisas, dos valores da empresa, da cultura que eu acredito. Então, esses comportamentos do dia a dia, eles podem ser desenvolvidos. Mas é o que a gente fala, né? Mais difícil do que comportamento é ter a tal da vontade. A querência. A querência tem que... Isso aí não desenvolve. Isso não treina. Então, se o cara não tiver, a gente fala promove. Promove para o mercado. Entendi. Porque ele não dá para estar dentro. Liberta. Porque uma pessoa errada dentro do seu time, ela pode contaminar todas as outras. É a laranja podre. É a laranja podre. Tem que tirar e, assim, são as decisões difíceis que o empresário precisa tomar. Não é que ele é ruim. Ele só não é o perfil ideal para a vaga dentro da sua empresa. Ele pode servir para um outro local. Então, são as decisões difíceis. E o cara da carreira, o indivíduo ali, ele já pode buscar esse desenvolvimento de competências básicas. Aquilo que eu quero fazer na vida. O que eu preciso ter? Eu só tenho que ter uma inteligência emocional, tenho que saber me comunicar, né? Eu tenho que saber lidar com gestão da mudança. Vai buscar essas competências, né? De forma individual. Como a gente falou, a carreira é a responsabilidade do indivíduo, não é da empresa. Né? Então, tem que esperar entrar. Você já pode chegar mais preparado. Né? Minha mãe mandou eu fazer datilografia. Para eu ficar você preparada para o pro mercado. Com 9 anos. Com 9 anos poderia ter servido ainda, né? Hoje não. A sua idade está sendo exposta. Depois eu tive... Não, fazia eu e meu avô. Datilografia, pessoal, é uma máquina que você escreve. Sabe o teclado? Não é um teclado... Mas... Ainda voltava, né? Ainda voltava, não podia apagar. Não podia apagar. E a gente está trazendo isso para os nossos bons engenheiros, né? Que querem, né? Primeiro, é o foco em... Não só nas competências técnicas, porque eu preciso, né? O nosso legado, ok, a gente está no CREA, uma instituição de classe, né? E a gente quer sempre melhores profissionais no sentido técnico, né? Porque para entregar o que a gente veio para entregar, né? Que se propõe a fazer, mas também a gente
quer mostrar para esse cidadão, para essa criaturinha, que ele tem que desenvolver... Fofo! Ele tem que desenvolver as suas, né, competências que você não desenvolveu em casa, porque são coisas, são soft skills, né? Coisas, né? Sim. Então, são coisas que você não aprende ali, ou que você não chama atenção, né, e a gente julga como não necessário para nossa carreira de trabalho, né? E eu não tenho o Fernando que eu só trabalho, o Fernando que eu tenho minha convivência com as pessoas, né? Pessoa, eu não vou tirar, eu não tiro o componente pessoa da fórmula nunca, né? Então, assim, é chamar essa atenção, né? Porque, gente, já está atrasado, a gente já precisa de novos profissionais, né? A gente está com gap de mercado aí de gente para trabalhar, e tem gente capacitada. Principalmente aqui, né, no Então, MS. principalmente aqui, né? Uhum. E que tem a querência, né? Que não só eu sou técnico, mas eu quero, né? Eu tenho que mostrar a importância de eu ter um comportamento melhor e diferente com pessoas, né? De eu ter, né, toda essa visão, e também de eu poder me expressar, né? Saber onde buscar, né? Muitas vezes eles nem sabem disso, uma coisa básica que eu vou pedir para você comentar agora. Existem comportamentos, aí a Dani a gente traz, gente, tem 4 perfis, a gente sabe, você tem que conhecer você e ao próximo, porque para você saber tratar, para você saber lidar. Isso não é só quando eu sou líder, né? Como é na convivência ali, com a sua funcionário, com a pessoa que está ali, né, no seu convívio, né? E eles nem entendem isso, né? Existem outros comportamentos, como que é essas coisas de comportamentos? Dá uma explicada pra gente aí como que funciona essa dinâmica. Sim. Qual que é o meu comportamento? O meu não Minha lembro, mãe né? ia falar que era terrível. Tu é um desão Guria. alto, né? Mal criada. D de É um dedo desastre. doido, né? Mentira, Mas comportamento, o que a gente precisa ter em mente? É tudo que é aquilo que a gente vê. Observa no outro, seja na fala, seja numa ação, Uhum, né? Então, o que acontece é que muitas vezes esse comportamento é diferente do pensamento. uhum, Pensamento eu não estou vendo, o que eu estou vendo? Comportamento. Então, é como a gente age diante de situações. Quando está tudo bem, é muito fácil a gente controlar o nosso comportamento, né? Eu sou calma, tranquila e está tudo bem. Agora, quando acontece alguma coisa, né? Quando o marido te irrita com alguma coisa de manhã, por exemplo, aí é que a sua inteligência emocional é colocada à prova e seu comportamento natural aparece. Quer e que aí eu me retire? vem... Oi, Quer que eu e o Thiago a gente É saia? agora uma DR? Não, falar não é alguma DR. coisa? Foi só um exemplo Né? fora. Aconteceu, Não, assim, aconteceu. não, foi só Pode crer, fictício, pode crer. fictício. Pode crer. Pode crer. Então, assim, o comportamento, ele é colocado à prova nas situações adversas e não nas situações naturais do dia a dia, né? E a gente observar o nosso comportamento, entender como a gente funciona, é o primeiro passo para eu conseguir reconhecer o outro. Então, eu conheço isso em mim, eu posso reconhecer isso no outro. Perfeito. Comportamento, existem várias ciências, né? Então, hoje a gente tem assessments de perfil comportamental, por exemplo, que nos ajudam a... É tipo um formulário. Tipo um formulário. Você responde um questionário lá e ele fala, olha, de acordo com o que você respondeu, os seus comportamentos têm uma tendência comportamental assim, assim, assim. Isso nos ajuda a conhecer. É IA? É antes da IA, né? Ó! Mas hoje já tem IA que te traz Legal. esses perfis comportamentais. Mas ela é baseada na tua resposta. Então, Se eu mentir, se você mentir, o seu relatório não vai ser fidedigno. Então, a resposta é assim, a pergunta que a gente faz. Como você age diante de tal situação? Mas qual é a nossa tendência sabotadora? Responder como eu gostaria de agir diante de tal situação. Então, você sai de lá, o príncipe do Egito, maravilhoso, né? Aquela pessoa. Mas quando a coisa acontece, fala, uai, mas não era desse jeito, né? Porque a gente, em muitos momentos, a gente nem tem consciência disso. Nem sempre vou mentir para ficar bonito. Às vezes eu não sei que eu Não se sei isso enxerga. sobre mim, eu não me enxergo. Você não se enxerga, Não né? me enxergo. Quem não busca esse autoconhecimento não enxerga. E longe de ser abraçação de árvore, é estratégia de carreira, é estratégia de desenvolvimento, mas não é abraçar a árvore. não é good Autoconhecimento, vibe. vamos abraçar a árvore, não. A gente Não, pode é abraçar racional a É mesmo. árvore, business, né? pode abraçar a árvore, mas depende nem todos os perfis abraçariam uma árvore, né? Opa. Então, a gente tem hoje dentro Depois a gente das perguntar análises- 1000 vezes por quê, como, Exato. qual que é o formato, qual Não, que é a posição dos que pés. eu vou ganhar com É. isso? Por que eu vou ter que abraçar? Quem vai estar lá para abraçar junto comigo? Né? Quem Quem vai abraçar primeiro? Quem vai abraçar? Qual que é Quais a são árvore os dados maior? que isso vai gerar? São perguntas que cada perfil vai fazer, Boa. né? Então, hoje tem vários assessments que podem nos ajudar com isso. O mais popular, o mais comum que o engenheiro pode entrar no Google agora e pesquisar é o DISC, né? Então, DISC. Se ele botar no Google, ele acha testes gratuitos que já vão começar a direcionar ele. Já é um primeiro caminho, né?
E o DISC nos fala em 4 perfis predominantes ali que a gente tem. Nós temos todos eles em intensidades diferentes. E qual que é a grande sacada do assessment? Não é a gente rotular, eu sou isso, pronto, acabou. Né? É Eu não sou Gabriela? Não, tem mudança. Não vai ser para sempre assim, né? Mas é a gente entender, olha, esse é o meu perfil hoje, ele me traz pontos fortes e oportunidades de melhoria. Então, qual é a estratégia de autoliderança? Eu olhar para aquelas oportunidades de melhoria e criar um plano de ação. O que eu posso fazer para melhorar isso? Putz, a minha comunicação assertiva deu super baixa. O que eu posso fazer para desenvolver isso? Legal. Né? A minha capacidade de lidar com o diferente deu super baixa. O que eu posso fazer? Então, ele vai dar um direcionamento. Ele te mostra aquilo que você é bom, dá para você investir, e aquilo que você precisa melhorar. Né? E ele é uma forma de metrificar. Então, eu fiz hoje, tem um mapa. E aí eu fiz um plano de ação, pensei em coisas de melhoria, li um livro, fiz um curso, participei de um treinamento, assisti um podcast, tudo que pode me agregar, Certo. né? Fui numa palestra, enfim, tudo me agrega. Daqui 6 meses, se eu fizer de novo, se eu investir realmente nessas ações, provavelmente eu vou ter modificação. Porque ele é retrato, né? É fotografia do momento atual ali. É. A diferença, se ele procurar você, é que você vai ajudar ele nessa caminhada. Qual é o processo? Se ele me procurar, eu tenho vários assessments, então a gente vai identificar o que ele quer, qual é o nível de carreira que ele quer chegar, onde ele está direcionado, porque tem esse do DISC, tem PDA, tem outros assessments que pode direcionar. A gente faz o assessment, a gente vai construir esse plano de ação junto, e o que a gente faz no processo de mentoria é acompanhar a execução dessas atividades. Perfeito. Porque quantas vezes a gente escreve um plano de ação e engaveta, né? Todo ano. Esquece dele. Então, o trabalho da mentoria é acompanhar para que garantir junto com o mentee que isso vai continuar acontecendo, que ele vai colher resultado. Então, a gente está focado, a gente fala, estamos fechados, vamos sair aqui do ponto A e vamos chegar no ponto B junto. Né? O mentor não faz nada pelo mentorado, mas ele vai orientando os caminhos que podem ser mais ágeis, mais assertivos, para ele chegar onde ele quer. Um GPS mesmo. Ô, Dani, É um GPS. esse assessment legal que tem, que é né, o que a Michelle usa, que é o pago, né, não é o gratuito, é o 360. Então, quem responde você, Legal. a sua família e os seus amigos mais próximos. Você escolhe, assim, são 3 níveis de pessoas que... Profissional, Isso. família, profissional e social. Né? Que não é só você responder. Os outros respondem como você é para eles, né? Então, assim, se você mentir ali, né, vai ser um cruzamento de dados. Só o seu, dos outros dois vai bater. É muito legal, você consegue olhar como eu me vejo e como o outro está me vendo diante do meu comportamento. E assim, isso para o engenheiro, assim, para o profissional, né? A gente fala engenheiro, que é onde, né, é o nosso público aqui e é quem a gente representa hoje. Mas para você como ser humano, você entende o como você é e o como... Eu tinha um sonho lá há 10 anos atrás, eu não tinha feito acesso, porque eu estava no meio do mato, eu não tinha acesso a essas coisas. Acesso. Eu quero chegar no B, eu sou um A totalmente diferente. Eu tenho uma criação, eu tenho um modelo de vida, eu tenho um sistema ali, né, onde eu convivo hoje, mas eu quero chegar aqui, porque é meu sonho, é minha, né, se tirar para a empresa é minha visão, né, eu quero chegar ali. Então, assim, aí eu tenho todo eu demorei 10 anos, eu acredito que se eu tivesse uma assessoria, ou se fosse Uma hoje... mentoria, né? Hoje eu, sei lá, em 2, 3 anos eu estaria com o mesmo nível que eu demorei 10 anos de evolução, porque eu fui lá na tentativa e erro, você faz um curso, você lê um livro, aí você vê, poxa, será? Como eu penso agora? Então, assim, essa visão todo mundo pode ter com um custo realmente baixíssimo, porque não é um curso ali, assim, não é uma competência ali técnica, né? Eu vou estar me conhecendo. Eu acho que isso é a grande riqueza nossa. E quem está aqui, você também está nessa, a Michelle faz isso há mais tempo, a gente se autoconhecer, né? Essa autoliderança, autorresponsabilidade. Quando a gente interioriza isso, é muito legal, né? Então, esse podcast é rico para isso, né? É para chamar a atenção de, ok, eu preciso me conhecer porque tudo aquilo que eu quero ser, eu tenho que me autoconhecer, senão nada vai dar certo. Pode dar certo, mas é um acaso, né? O autoconhecimento como é que chama aquele negócio que põe no carro para ir mais rápido? Para ficar turbo lá? Nitro. Turbo. É um nitro turbo lá, porque os 10 anos que você demorou para chegar onde você queria, um processo de autoconhecimento, ele acelera isso em 10 vezes. Olha aí. Então, quanto custa, quanto você investiria para fazer Quanto 10 anos em né? Você vai... Né? Você minimizar. ameniza esses sofrimentos e você acelera o seu processo de desenvolvimento, sua carreira, por exemplo. E o agro tá vendo isso, né? Então, se eu tenho
líderes, se eu tenho ali aquela... Mesmo capataz mesmo, isso aí, né? Ledo engano a gente achar que isso não é na pequena empresa, né? Não é Eu na tenho um cliente, fazenda. a gente treina no capataz. Uma fazenda aqui, próximo a Anastácio ali, né? Uhum. Então, a gente fez um trabalho com o gestor da fazenda e ele falou, não, quero que você leve isso para o capataz. Então, a gente juntou lá, a gente fez 3 encontros com eles, juntava lá no meio perto do Paiol lá, sei lá o Que nome. legal. Não tinha TV, não tinha nada. Data show, Quem sabe faz ao nada vivo. disso. Senta em roda lá, terra, a galera parava o trabalho, parava o serviço no final do dia ali, a gente sentava e a gente ia conversar sobre uma determinada competência que eles estavam trabalhando. Gente, você trabalha competência com eles? Claro que vou, eles se relacionam o dia inteiro. Né? A gente precisa melhorar o clima organizacional, inclusive das fazendas. Isso não importa, né, quem estava lá. E era muito interessante, porque eles nunca tiveram acesso a nada disso. Uhum. Então, muitos deles existia uma supervalorização Sim. naquele momento. A gente ouvia casos deles, poxa, aquilo que a gente conversou aqui, né? Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, contei para o meu filho, melhorou meu relacionamento que em casa, lindo. melhorou o meu relacionamento com o meu gestor aqui da fazenda, né? Com o meu colega de trabalho que eu estava querendo matar, agora eu não quero mais, aprendi a lidar com Eu ele. já entendo consegui. ele. Exato. Eu entendo, Agora eu já matei. eu, Então, a en- gente não ensina Ops, isso. foi mal. eu entendo ele. Mas, já a primeira... Agora vamos ter momentos dica. Dica. Tá. Dicas brilhantes. Esses Sabe que o encon- Fernando é minha mente brilhante. Brilhante. Nesses encontros e nesses mais de 20 anos aí, assim, o que se eu fosse começar hoje, assim, por uma média, vamos falar que a gente está falando, né, por uma média geral, que deve ter um padrão de coisas. Como eu começaria? Quais são as que mais aparecem? Preciso melhorar o quê? Isso, Boa. isso. Batata. Qualquer ser humano ou qualquer pessoa que está assim, se relacionando no trabalho, né, no ambiente ali, né, o que você fala, né? O que você vê de mais recorrente nisso? Eu falo que a competência independente, onde a gente está, o tamanho da empresa, o tamanho da minha carreira, o momento de carreira que eu estou, é a comunicação. Se a gente não souber se comunicar, e eu não estou falando de pegar um microfone, de ir para o palco, de ir para palestrante. frente, ser um palestrante, não. De saber se comunicar de forma assertiva com a pessoa do meu lado. Se fazer entender. Se fazer entender, fazer o outro compreender, porque isso impacta diretamente nos resultados. Perfeito. Então, a comunicação é o primeiro dele. 67% dos problemas de uma empresa são oriundos de uma má comunicação. E essa mesma regra se aplica aos ambientes familiares, problemas dentro de casa, com os amigos, com a família, com o marido, com os filhos. Tudo vem dessa má comunicação. Uhum. A gente tem uma dificuldade de se comunicar com aquele que é diferente de mim. Sim. Se é tudo igual, a gente se entende. Agora, se é diferente, né, esse bate de frente, esse embate. Então, aquelas relações que você tem embate, seja com seu professor da faculdade, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com sua mulher, ali existe um problema de comunicação. E a comunicação, ela parte de mim. Não é culpa do outro? Não é culpa do outro. Oxe, o outro Não. que não, o O outro outro não que falou, não entendeu. o outro que não falou direito, eu não entendi nada. Comunicação é aquilo que o outro entende, né? Logo, ela parte de mim. A autorresponsabilidade vem para cá. Né? Eu preciso compreender o outro, entender qual é o estilo de comunicação que funciona com o outro para que esse resultado aconteça de uma forma ou de outra. Assim, eu adoro esse tema. Para mim, eu ficaria... Nossa Senhora. Seria só isso aqui, né? A gente falaria muito de comportamento, mas eu fui para o desenvolvimento pessoal como hobby mesmo, assim, sabe? Algo por mim, um momento de conexão comigo mesmo. Sim. Só que eu comecei a perceber 2 coisas. Uma, que quanto mais eu olhava para mim, mais eu começava a entender o outro, né? Porque eu passo a entender que se eu ainda me surpreendo comigo mesmo, imagina o que o outro tem para me mostrar. Então, eu não sou uma versão completa ali do que eu vou ser pro resto da minha vida. E a outra coisa, eu esqueci, claro, TDAH. Foi mal. Fala aí, você. A outra coisa você que lembre. Era 2 coisas. Não, de comportamento. Não, mas é bem isso, essa relação, né? Como você tá ali. E mesmo. Eu sempre fui muito técnico, assim. Eu gostava de estudar, eu fiz zootecnia a primeira vez e depois agronomia, porque eu queria mexer com coisas, não com gente, é óbvio, né? E hoje eu Você tô. esquece que os bichos têm dono, Pois né? é. Então, o auto se conhecer foi realmente eu senti os gaps, né, que a gente tem uma autoanálise, né? Eu acho que isso eu fiz por ser analítico, então assim, um pouco analítico, eu falei, não, qual é a minha deficiência? Eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, eu tenho
um problema de comunicação, então eu tinha essa dificuldade, eu tinha baixa autoestima. Então, você tem alguns problemas que você vai descobrindo ali, que você pensa, você senta assim e fala, como eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso aqui? Que curso que eu faço para melhorar? Tipo, não é é uma virada de chave, mas não é um processo. Ah, não, vou fazer um curso disso que eu vou aprender aquilo e vou treinar. Não, É um processo. é um processo. E por isso que eu acho que o nosso público, ele tem muita dificuldade ainda de aceitação disso, né? Porque ele é muito... É binário, é um ou dois, é 0 ou 1. Então, assim, ele não consegue acreditar no lúdico, né? Porque desenvolvimento pessoal, ele é lúdico no sentido de eu tenho que, né, fazer sempre a mesma coisa até me tornar aquilo, Exato. né? Então, assim, é essa dificuldade. Então, é por isso que a gente sofre isso, né? E, inclusive, nas empresas deve ser muito, muito dificultoso também essa... O comportamento é intangível, né? É. Ele não é matemático, né? Eu imagino que o engenheiro seja muito matemático. Sim. Eu sou de humanas, então, assim, não consigo imaginar alguém que não 2 pensa mais 2. É 5, né? Então, não é matemático. Ele é isso. Eu fui lá, entendi uma coisa que fez... um treinamento inteiro, um workshop, 8 horas, 16 horas. Daquilo lá, uma coisinha fez sentido para mim. É aquela coisinha que eu vou trazer para o meu dia a dia, fazendo, testando, até que aquilo vira um hábito. Mais de 16 horas, eu peguei o quê? 15 minutos. Mas é o que fez sentido para mim. No mesmo workshop, outras coisas fizeram sentido para vocês. Então, o processo, ele é contínuo. E isso que você falou lá atrás, eu busquei e tal, nunca vai acabar. Nunca vai acabar, porque a gente somos seres em constante mutação, graças a Deus, né? Sim, A gente, se você é a mesma pessoa Eu que não você sou. era um ano atrás, desculpa, eu né? não sou Gabriela, Tá né? Já era, errado. De novo, Exato. trazendo a referência. Exatamente. Então, a gente precisa aceitar esse processo de mudança e entender que a gente também vai evoluindo nesse processo de autoconhecimento. Né? As coisas que eu gostava há X anos atrás, eu não gosto mais. As coisas que eu acreditava, podem ser que tenha mudado. Isso muda. Então, o processo, ele é constante, não é? Eu li um livro, li Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que é o clássico lá da comunicação Dale Carnegie. Agora eu já sei me comunicar? Não, não é verdade. Você precisa pegar alguma coisa ali e trazer para a prática. Né? Por que eu trouxe para dentro dos treinamentos uma metodologia? Porque a teoria, ela não traz mudança de comportamento. O que traz mudança de comportamento é a prática. Então, eu preciso entender o conceito, principalmente para os analíticos aí, os conformes, para saber de onde está vindo essa informação que essa pessoa está falando. Mas eu preciso captar algo que vai me trazer para a prática. Eu preciso testar. Seja uma ferramenta, seja uma estratégia, uma maneira de falar. Eu vou pegar algo daquilo ali e vou colocar no meu dia a dia. Quando aquilo me der resultado, é que começa a fazer sentido para mim. Não é porque o outro falou. Não é porque eu li em algum lugar. Então, o processo de desenvolvimento, ele tem que levar para a prática. E é nessa prática que vai gerar mudança de comportamento. Então, é demorado e é forever. Não tem jeito. Não, e como tudo, né? Você é uma criança dentro daquele comportamento. Exato. Né? Exatamente. Você tá aprendendo do comecinho, você tá aprendendo a andar, né? Então, você vai engatinhar, você vai cair, você vai... O nível de maturidade é igual de um ser humano, ele vai crescendo. Mas dentro daquela competência, quantas outras, né? A gente ainda é um bebê, mesmo sendo adulto em algumas. Né? Tá, você trouxe comunicação. Vamos lá, qual que é o próximo? O segundo do ranking ali. Pra Eu gente acho trazer. que hoje a competência que a gente precisa olhar muito forte, que ela está em alta em tudo, é a questão da adaptabilidade. Que tem a ver com a gestão da mudança. Né? O quanto que eu tenho a capacidade de me adaptar, de flexibilizar o meu comportamento, o meu olhar, o meu pensamento, diante das coisas que mudam numa velocidade que a gente não tem conseguido acompanhar. Né? Então, mudou um processo na empresa, mudou uma forma de fazer, né? Mudou um documento, mudou... Como é que eu lido com isso? Se eu não tiver essa alta adaptabilidade, cada vez que eu estou diante de uma mudança, eu me desequilibro emocionalmente. Então, a adaptabilidade, a gente fala que é a competência do século, né? Porque desde o período pandêmico para cá, isso só vem crescendo. A gente tem que se adaptar a tudo. As novas tecnologias, né? Ai, não gosto de fazer live. Tem que gostar, tem que fazer, faz parte. As informações precisam chegar. Ah, eu não gosto de participar de alguma coisa. Tem que ir, a gente tem que se adaptar, né? Então, talvez coisas que não gostava antes, eu preciso aprender a gostar, porque dentro do meu direcionamento de carreira, por exemplo, tem que fazer sentido. Né? Então, tem que me adaptar o tempo todo. E eu me adapto às pessoas diferentes também.
Então, a adaptabilidade, eu acho que seria a segunda nessa lista aí, nesse Uhum. ranking que a gente está fazendo. Então, eu sei me comunicar de forma assertiva com todos os públicos, né? E, em segundo lugar, eu acho que eu ter essa flexibilidade para lidar com essas diferenças e com essas mudanças que são muito rápidas, né? Não, eu fiquei pensando assim também que existem, igual você falou, né? Coloca o cara ali para liderar e não prepara tudo mais, né? E aí existe uma dificuldade, né, das pessoas também colocarem esses treinamentos lá dentro. Eu Sim. vejo vários motivos, mas um deles, assim, para mim que grita mesmo, é que é uma questão de concorrência mesmo, né? Para que aquela pessoa não seja melhor, entre aspas, e roube o lugar da outra, né? E aí, esse olhar, né, do mais para cima, né? Ele, com certeza, é trabalhado ainda em liderança de forma diferente desse liderado que está mais ali no chão, do líder que está no chão de fábrica, né? E aí, o quanto é importante a gente falar para ele que o sucesso do de baixo, né? Ele é de baixo para cima, né? Ele não é de cima para baixo, né? Exatamente. E a pessoa entender, né? Que tudo bem, né? Que se ele tomar o lugar do outro, chegou a hora de você ir buscar outra coisa e ok. Mas você deixou um legado, né? Você deixou tudo ali preparado. E como é difícil, né? A pessoa desapegar disso e realmente entender que aquilo não define ela. Né? Ela deixar de ser gestor, ela deixar de estar participando daquela empresa, não define ela. Exatamente. Né? E é um apego ali, né? É um apego e, assim, qual que é o principal, se a gente for olhar assim, qual que é a função da liderança? O principal papel da liderança é formar novos líderes. Então, o líder que tem medo de perder o lugar, de perder a cadeira, do outro assumir, ele precisa de terapia. Porque isso precisa ser tratado. Lindo! Mas ele precisa de Vai terapia. se tratar. Isso não é tratado num processo de desenvolvimento. É mais profundo, é lá na janelinha do lado, vai para terapia. Ah, isso é Cuida legal você disso. falar, porque as pessoas acham que tipo, aquele treinamento ali de RH já é uma terapia. Não é. Não é. A terapia é você olhar para o porquê, o quando, identificar Lá lá dentro. dentro as coisas que aconteceram. Depois que você tiver resolvido, aí você vem para um processo de desenvolvimento. Porque enquanto tiver uma emaranhada aqui dentro, a Vai coisa não desenvolver o trem não ruim. vai desenvolver, né? E essa escadinha da liderança, o resultado é o que você falou, ele vem de baixo para cima. Então, eu, líder, o meu resultado vem do meu liderado. Com Eu não certeza. posso falar, eu sou um líder de sucesso, se a minha equipe não é uma equipe de sucesso. Então, quando eu sou o liderado, eu tô lá na parte operacional, o meu resultado é o que eu entrego, é o meu resultado. A partir do momento que eu assumi como líder de outros, o meu resultado passa a ser o resultado do outro. E isso é um processo de desprendimento gigantesco. E não precisa ser o melhor da sala, né? A minha equipe precisa ser a melhor, entendeu? Ela que vai entregar. Mas eu vou estar capitaneando essa equipe. Só que o resultado do líder não é dele, é da equipe. Por isso que o líder a maior função dele é ter tempo pro liderado, né? Porque Tem quanto que estar na melhor... agenda. As pessoas têm que estar na agenda do líder. Né? Quando a gente fala uma agenda do líder de sucesso, ela não pode estar lotada de coisas operacionais. Ela tem que estar lotada de coisas estratégicas. E pessoas é parte estratégica da operação. Porque se ele não fizer a gestão das pessoas, como é que ele vai fazer a gestão do resultado? Elas que entregam. Tem que estar na agenda. Então, meu amigo, você aí, ó, que não tá dando atenção pra tua mulher... Vai pra terapia. Vai, não é agenda. só ir trabalhar e botar dinheiro dentro de casa. Vai dar atenção, põe na agenda aí, ó. Vai pra terapia também. Vai pra Boa. terapia também, né? Ou busca ela de lá e dá atenção pra ela. Ô, Dani, eu vou só mudar a visão disso agora também, né? Até conversei acho que essa semana. Fiz até um post, inclusive. Vão lá, me sigam no Instagram. De que eu também, né? Eu liderado, eu não preciso, assim, eu não posso ficar ali estático, não me desenvolvendo, não tendo meu plano de desenvolvimento, porque assim, eu também preciso ter nessa sequência. Por quê? Quando surgir uma oportunidade, ou promoção, ou alguma coisa assim, eu não estou preparado, eu também não me comuniquei com o meu líder. Então, assim, né, a pessoa vem me questionar, mas se eu sou o capitão, eles não vão me tirar do time porque eu sou o melhor. Não, você não é o melhor, mas você tem que estar ali se desenvolvendo para isso, certo? Então, eu quero ser um gestor. Ok. E chegar para o seu gestor e falar, eu quero ser um gestor, eu estou fazendo... O meu processo O é autoconhecimento isso, mesmo, isso, né? isso. Porque se você não fala que você quer, aonde você quer chegar, ninguém vai adivinhar, né? Eu não sou a
a cigana catita ali. que Não, vai- e aí acontece isso, de tirar a criatura de um lugar, botar em outro, e ele não tem as competências Exato. desenvolvidas para aquilo. Então são duas. Eu tenho que ter o meu plano de desenvolvimento, porque o que é a empresa, né? Botar a culpa no outro também, a gente faz muito bem isso, né? Então eu tenho que ter meu plano, tem que falar, eu tenho esse plano. Uhum. Qualquer coisa eu tô aqui, entendeu? Isso. Não Conta comigo, né? não vê muito isso, né? Ainda a gente está engatinhando nisso, né? A Tá. gente, funcionário, né? Por duas coisas eu vejo, né? Primeiro, olhando para a carreira, para o individual, eu tenho falta de clareza de onde eu quero chegar. Então, eu tô indo, meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me Deixa a vida levar. me Eu não levar. sei muito bem onde eu quero chegar. O que a empresa me oferecer, tá valendo. E muito em Deixa cima vir. do dinheiro, né? Troca de Exato. emprego, olhando para o dinheiro, Exato. R$ 200 a mais, o cara já troca. Exato. O que está movendo ele hoje? O dinheiro. Então, eu não tenho um direcionamento de carreira. Qualquer R$ 100 a mais, ele vai trocar de emprego sem analisar, né? Isso. E aí, o que acontece é que muitas vezes ele fica à mercê do que a empresa está planejando, né? E a empresa faz ele de fantoche, né? Sim. Então, eu tiro você daqui, bota ali, tiro você daqui, bota ali, porque é o planejamento da empresa. Mas o quanto está linkado com o meu planejamento de vida? Uhum. Então, falta esse planejamento de vida, esse direcionamento, né? Quando a gente fala de autoliderança, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar, porque todos os passos que eu vou dar tem que me aproximar disso. Uhum. Se eu não tiver clareza, o que pode acontecer, e que muitas vezes acontece, é que eu estou indo no caminho contrário. Uhum. Estou me distanciando cada vez mais daquilo que um dia eu pensei, né? Uhum. Por outro lado, tem a empresa também que não faz análise, né, dos perfis, e aí eu pego lá, isso é muito comum, eu pego o meu melhor vendedor e promovo ele a gerente. Eu perdi o melhor vendedor, Do almoxarifado ainda. do almoxarifado. E eu tenho Deixa um o cara vendedor frustrado trancado. dentro de um processo que ele não vai dar conta. Né? Então, tem esses dois lados, porque eu, como gestora da minha carreira, recebo uma proposta, preciso analisar, isso aqui está congruente com o que eu quero? Vai me deixar mais próximo? Vou aceitar a proposta. Não faz sentido para mim, é minha decisão, E é assume minha alta os seus responsabilidade. BO, né? Aham. Eu assumo aqui, entendeu? Agora, a partir do momento que eu dei sim para a empresa, você vai ser promovido a gerente. Ah, tá bom, legal. Nunca pensei nisso, mas acho que pode ser legal. Né? Posso ser isso. Aí você assumiu. Aí você tem que assumir a bronca do outro lado também. Não Correr dá para atrás. assumir aquilo que você topou e ficar reclamando da vida. Uhum. Me né? colocou Foi você aqui que sem me topou, treinar. Ninguém te obrigou. Né? Então, é essa a decisão. Então vamos pegar esse cenário, vamos lá, vamos trabalhar com hipóteses. Eu gosto de cenário. Ok, eu fui promovido, né, a empresa jogou no meu colo, eu queria, mas eu não estava assim... Eu queria, mas não estou me preparando para isso, caiu ali. Eu queria o cargo, mas não queria o Eu encargo. pensava em ser gestor, em ser líder, tal, aí alguma coisa aconteceu, veio lá, né? Eu fui convidado e eu aceitei. Eu consigo, né, tirar o atraso, como que, né, a salvação nesse cenário, poxa, eu vou ser mandado embora porque daí eu não vou entregar o resultado. Encontrei Sim. Jesus, Jesus. encontrei Jesus. Ou encontrei a porta do mercado de trabalho, como que funciona? Tem bastante, eu não sei se é muito recorrente isso, mas assim, ok, agora eu preciso correr atrás, porque é eu só fui atrás do meu autodesenvolvimento quando eu não fui promovido, né? Eu concorri a um cargo de liderança, ok, passei, e aí? Aham. E Agora eu vou ser gestor de 12 pessoas. Aham. E aí, como que faz esse negócio aí? Não tô nem sabendo. Não sei nem onde eu tô, eu só E tava agora? lá. Por onde eu começo? Então, aí foi que eu comecei a fazer processo, enfim, aí foi todo o meu caminho, mas Essa história é sua? é minha. Ah, eu não estava entendendo. Achei que era Jesus. Não, 12, essa né? história é minha. Eu concorri a um cargo lá, que era gestor, tal. Mas você era vendedor. Isso. Eu tava na venda, eu tava formando agronomia, quando eu fui para Bolívia. Então, eu tava formando agronomia, eu concorri a uma vaga de gerente. É supervisor, né? Que foi até, né, em Santa Cruz. Então, lá tinha 12 pessoas, mas uma carralhada de gente lá. E eu fui, falei, beleza, o desafio tá ali, eu gosto de um desafio, preparação zero, mas desafio. E concorri e passei. Falou, ok, agora você vai ser líder. Tinha meta, fazer forcas de venda, fazer tudo aquilo. E aí, como E que agora, faz? né? O que eu faço? Essas pessoas... Como eu motivo o meu... Quando eu sentei e fiz uma autoanálise, como eu motivo uma pessoa para vender uma coisa? Eu não tinha essa... Nunca tinha pensado nisso, né? Eu fui, né, tentar E você, correr como atrás. vendedor, de certo, pensava assim, não, eu dava conta, porque que ele não dá, né? Eu olhei muito como eu fazia...
tudo que eu não gostava quando eu era vendedor, Me tornei quem eu mais Você se tornou temia. quem você mais eu tentei fazer diferente, mas assim, Sim. é muito comum isso, É muito eu comum. acredito. Mas assim, ó, você trouxe uma informação que eu acho que é o que muda tudo, né? A pessoa já pensava, ela já queria. Se tem a tal da Uhum. querência, né? É. Comportamento desenvolve. Então, Palavra qual de que é, hoje. Querência. qual que é o desafio? Ok, fui promovido a líder, né? Você com certeza tem um líder, tem um gestor. Uhum. É sentar com esse gestor e você promover esse acompanhamento. Olha, eu tenho esses gaps aqui, eu preciso que você me ajude. Que competências eu preciso desenvolver? Por onde eu começo? E você vai, junto com o seu líder, desenvolver o que a gente chama de PDI, um plano de desenvolvimento individual. Que nada mais é do que um plano de ação. O que você vai fazer, como você vai fazer e quando você vai fazer. Uhum. Ele vai te ajudar a criar essas ações. Agora, não dá para você ficar sentado e falando, meu Deus, não tenho, não sei. E passa 1 mês, e passa 2 meses, e passa 3 meses, tchau, você vai ganhar a porta da rua. Porque você não está entregando resultado. Sim. Então, você já sabe que tem gap. Uhum. Né? Já entrou com isso. Então, é procurar esse desenvolvimento e procurar o apoio do seu líder. Porque quando ele te promoveu, com certeza você tinha alta capacidade técnica e ele enxergava Uhum. capacidades comportamentais. O que você precisa é calibrar isso. Então, é papel dele te ajudar. É papel dele te desenvolver como líder. Né? Voltando lá Aham. na escadinha, é papel dele te desenvolver para que você seja um bom líder. Então, esse plano de desenvolvimento individual, ele é importante para isso. Mas percebe como isso é autorresponsável? A pessoa tem que ter coragem para chegar para o líder e falar assim, olha, não estou sabendo fazer isso, me ajuda. Por onde eu vou? O que eu faço? Como é que você faz? Deixa eu entender como é que é o negócio aqui. É Se tem humildade, né? querência Uhum. e humildade, ela vai. Agora, o problema é quando eu sou promovido e falo, nunca pensei nisso. Não sei se eu quero. E ele faz assim mesmo. Sem querência, você não faz nada. Isso aí você não ensina. É, não. De jeito. Tem Força coisas de vontade, é, não tem como. não dá, Não, não. não ensina, não desenvolve. Isso é nada. Ou você Isso quer ou você não quer. É. Né? E o desafio das empresas é identificar quem quer e quem não quer. Porque quem quer, a gente desenvolve. Quem não quer, nem com reza. Não vai. Ô, Mi, e assim, vamos... Na agronomia, né? Quando eu entrei para agronomia, eu sentia um pouco de dificuldade de me encaixar nas caixinhas do que a agronomia oferecia. Ou era laboratório, ou era assistência técnica, ou era venda. Então, eu me sentia ali meio perdida, né? Não perdida, mas assim... Eu posso ir para alguns lugares, mas não é assim, não é isso ainda, né? Eu não achei ainda o que eu queria. E aí, isso pode acontecer, tipo, na liderança, você treinar um líder do TI, que ele tem que ter competências ainda como líder, mas ele, dentro do DISC, ele teria um perfil mais analítico por ser TI, e um cara da venda, ele teria mais um comunicador lá mais aflorado, e aí você desenvolver... Os dois são líderes. Uhum. E a forma de pensamento é isso mesmo? Ou não, o líder tem que ser dominante, pronto, acabou. Não, não. A maior dele. Todos os 4 estilos, os perfis comportamentais, todos eles podem ser líderes. Cada Legal. um dentro da sua característica. Perfeito. Dentro daquilo que é nato dele, que é talento. Então, um líder que tem um perfil dominante, ele vai ser mais acelerado, ele vai ter foco mais em resultado, em tarefa, vai ser mais direto, ele vai ter essa característica. Um líder da extroversão ali do comunicador, ele vai ser voltado para conexão, então ele quer a equipe junto, e vamos fazer junto, né? Ele busca resultado, mas ele busca com aquela... É o líder motivador, né? Uhum. A gente tem o líder ali do estável, do planejador, que ele vai liderar por planejamento. Então, ele vai saber o passo a passo, ele vai fazer esse acompanhamento, ele vai olhar para as pessoas, mas controlando tudo isso. E o analítico, ele também tem um estilo de liderança mais metódico, mais voltados para dados, para indicadores. Olha o quanto que isso é importante. Uhum. Então, olha a importância da gente ter uma equipe multidisciplinar também de perfil comportamental. Perfeito. Você pediu para eu fazer análise de dados, eu vou dar conta, não é do meu perfil. Uhum. Precisar, eu faço. Mas não é natural meu. Uhum. E o quanto que isso é importante para dentro de uma empresa. Né? Então, é olhar para essas diferenças de perfis e entender o que cada um é bom, né, disso. Pode ser desenvolvido. O cara do TI, que tem um perfil, e o cara da vendas, que tem outro perfil, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, pensando na base da liderança, para lidar com pessoas, o processo é o mesmo. O que ele vai fazer é pegar essa orientação de como lidar com pessoas e fazer isso do jeitinho dele, sabe? Então, eu vou, por exemplo, um líder... Princípio básico, o líder precisa dar feedback.
Então, dando processo de liderança, a gente vai ensinar ele a dar um feedback. Feedback? E não é feedback, né? É feedback, seja ele de correção e seja ele positivo, né? Se a gente soubesse o poder disso. Só que ele vai fazer isso do jeito dele. O mesmo processo de feedback de um líder que é dominante é de uma forma, de um líder que é analítico é de outra forma. Sim. Mas o processo é o mesmo. O que ele precisa fazer como líder é a mesma orientação, é o mesmo caminho. Ele só vai agregar isso ao seu jeito de fazer as coisas. Não tem um padrão rotulado. Você tem que fazer desse jeito. Não tem um perfil para ser líder. Não tem um perfil para ser líder. Todos podem ser líderes, se tiver a tal da crença de novo, né? O que vai acontecer é que ele vai seguir o roteiro lá da liderança Sim, do jeitinho dele. sim. Seja analítico ou seja dominante. Perfeito. Não tem certo ou errado, melhor ou pior. Não. Todos têm um monte de ponto de melhoria e um monte de coisa boa. Perfeito. O feedback não é uma bronca gourmetizada, né? Eu vou receber um feedback. Pô, o que eu fiz de errado? Aí isso é cultura, né? Isso é cultura. Eu só chamo o meu liderado para dar bronca. Quando você falar, vou dar um feedback, ele já vai esperando que ele vai tomar um ralo, óbvio. É uma né? bronca gourmet. Ainda dá na frente de todo mundo. Sim. Fala, ó, não pode, gente. Feedback é no individual e feedback ele tem esse construtivo, né? Que é essa chamada de atenção aí, mas tem processo para fazer isso. Para que o outro não saia magoado, para que não saia peça demissão, para que você não arrume uma encrenca dentro da empresa. Só que tem os processos que são os mais poderosos de feedback de validação, né? Você não gosta de receber um elogio? Todo mundo gosta de receber um elogio. Então, a gente precisa trazer isso para dentro do processo da empresa. Não precisa ser só na... Só valoriza o ruim, né? A gente só faz o que é ruim. Se eu não falei nada é porque tá tudo bom. Exato. E aí, a pessoa que está fazendo algo bacana, ela não tem muita certeza se aquilo é bom. Porque ninguém validou para ela e falou assim, continua fazendo tal coisa que está dando certo. Sim. Mas quando está errado, aparece para apontar. Sim. Isso é muito forte dentro da cultura. E é papel do líder mudar isso. Fazer diferente. Olha, vários aprendizados, né? Ixi, muito. Foi disruptivo. Foi. Tô A Dani sem figurinha. A Dani tá pensando ali. Vários projetos. Meu Pessoais, Deus, calma. Não tem como desvincular, gente. Quem está na carreira, quem está na empresa é a pessoa. O ser humano é único. A gente fala, não, isso aqui é pessoal, isso aqui é profissional. Mas você é um ser humano único. Então, vai se conhecer para você potencializar do lado de cá. Não, mas uma coisa interfere na outra. Mas uma coisa eu aprendi, o feedback não é pessoal, né? Você não tá falando sobre mim, né? Sobre o meu... Sempre sobre o fato, sempre. Não é sobre a pessoa. Que a gente, não, você tá falando, pô, que eu não fiz direito. O que eu não fiz, não? Não, tá tô falando errado, sobre o fato. Tá louco? Sempre em cima do fato, de um dado, de um acontecido. Não é sobre o outro, né? Mas tem técnica para fazer isso. Tem técnica, tem ferramenta para ajudar os líderes a trazer isso pro dia a dia. E eu recomendo. Não, é uma grande contribuição, né? A gente trazer isso e como instituição, né? A gente poder, de alguma forma, fomentar isso cada vez mais, né? Porque a gente precisa de gente trabalhando, a gente está num déficit de emprego aqui grande, vai se tornar maior ainda, a gente tem um estado interessante, né? Como nação, então a gente está cada vez mais buscando empresas, trazendo empresas e empresas, né? Não é qualquer empresa que está vindo para o nosso estado, né? São empresas técnicas, são empresas que exportam, sabe? São exportadoras, né? São nacionais, às vezes multinacionais por conta, né? Dos processos internos, mas a gente tem um público muito exigente, né? Que demanda de uma mão de obra que não é só mais o técnico, né? Não é só mais aquele, né? Vou me formar na melhor faculdade, ok, mas se você não saber lidar com pessoas, ou saber de tudo aquilo que a gente está falando aqui, não autodesenvolvimento, como eu vou ser um líder, porque a grande virada de chave, não, você não quer ser líder, mas você lida com pessoas, ponto. E hoje, grande parte dos processos de demissão voluntária, as pessoas não se demitem da empresa, elas se demitem do líder delas. Não aguento mais. Sério? O cara não sabe ser líder, não se capacita para isso, e isso impacta diretamente na equipe. Tipo, tchau. E essa rotatividade não é por conta do trabalho? Não necessariamente. É por conta do... Grande parte dela é por conta do processo de gestão do líder. Então, se eu estou tendo uma rotatividade grande na minha empresa, vamos trazer para eu tenho que ver um pouco como eu estou sendo como gestor, por exemplo. Exato. Tem um impacto direto. Quando você muda. Quando você muda. Tem impacto direto. Bacana. Foi bem legal, né? Sensacional. Mas assim, eu ainda volto a dizer que... Vai. Tem pessoas que não são líderes. Não nasceram para ser líderes e não internaliza aquilo. E tá tudo bem. Se existissem só líderes, a gente ia liderar quem? É importante que tenha os liderados. Como que a gente identifica isso? Tipo,
Eu, quando estava lá no Quintas, né, na propriedade rural, eu contratei uma consultoria que me demitiu de operacional. Ela falou, amiga, vaza, porque Não você é é. institucional. Sim. As plantas vão morrer na sua Sim. mão. Bem que meus amigos falavam, "Pra que fez agronomia?" Quem que fez? Mas tem campos estratégicos operacionais dentro de qualquer profissão, né? É só a gente ter essa visão disruptiva que vocês estão propondo, de entender divisão campo aberto, onde é que eu posso olhar. Esses assessments, eles nos ajudam a olhar, né? Porque com o mapeamento do perfil, ele dá ali, olha, quais são as áreas, né? As frentes de trabalho que você se encaixaria melhor no seu perfil. Então, esses assessments trazem essa informação que já é um belo de um direcionador, Perfeito. né? E, eu não quero ser líder, eu não quero liderar pessoas, tá tudo bem. Uhum. Isso não é um problema. O problema é quando você não quer e assume. Aí lascou, né? Mas tem pessoas que são excelentes no nível operacional, fazem carreira em nível operacional e a gente precisa, porque a grande massa está no operacional. Liderança não é para todo mundo, Uhum. mas aqueles que querem podem desenvolver. Perfeito. Então, se conheça. Autoconhecimento, né? É a base. Autoliderança. É a base. Bom, eu super recomendo. A gente... Eu acho que tem que ir por aí mesmo, de você não achar que é um pacote de biscoito pronto, né? Que Gabriela de novo. Que você tá ali fechadinho, pronto, com o seu recheio, né? Você tá em construção e descobrimento, né? Às vezes você já tá até tudo pronto ali, mas você ainda só não se descobriu, né? Você ainda só não olhou do jeito que tem que ser olhado para suas potencialidades e aí você está focando ali no que é ruim, né? Exato. E um Pode do falar. lema, né, da associação da IAMS, enquanto a gente está ali, né, nosso projeto é o Profissional 2030, né, que não só fala de sustentabilidade, mas o autoconhecimento é uma sustentabilidade. Com certeza. A minha entrega para a sociedade, para a humanidade, ela vai ser mais exata, mais coesa, mais coerente. Eu vou estar ali, né, sendo uma pessoa melhor. E a pessoal do profissional, ela não se desvincula. Então, assim, trazer esse tipo de conhecimento, esse tipo de conversa, né, para a nossa área, que eu acho que poucas pessoas da engenharia falam disso, né? A gente, inclusive, vai fomentar cada vez mais, né, eventos, cursos, enfim, algumas coisas, porque isso aí é sustentável, né? Então, eu olhar para eu como uma pessoa e eu poder desenvolver isso é muito legal e chamar essa atenção, né? Então, assim, cada vez mais pessoas igual a Michelle que tem esse olhar fora da nossa área, né? De outras comunicóloga, né? Uma coaching, ela não gosta de chamar de coaching, mas tudo bem. Tá meio esquisito esse nome. Uma coach, né? Que é uma treinadora. Então, assim... É um Uber, né? Um Uber. Vai te levar do ponto A pro ponto B, ué. É É Uber. Chama ela de Uber agora. Boa. Então, assim... Mas é um Uber Black. Chama, Foi bebê. muito legal isso. Esse podcast foi bem rico, já indo, né, pro nosso final. Ele gosta de terminar, cara. Mas já, O negócio dele toca o reloginho dele ali, ó. Aqui é a pessoa que fala e a pessoa que controla. Sou eu. Eu gasto e ele Pois controla. eu sei bem como é que é. Ele é bom nisso. Eu sou Ele é bom. Então, Quer que eu assim, saia? foi um bom podcast que a gente vai deixar aí para a posteridade. Acho que foi o primeiro desses mais temas transversais. Eu gosto dessa palavra, a gente usa muito, então, bem legal. E assim, só pegando o gancho daquilo que você falou, né, da Agenda 2030, vem voltado para as mudanças climáticas, olhando para que nós chegamos nesse ponto legal, desenvolvemos o mundo, trouxemos muita tecnologia, só que está insustentável, né? A parte natural do mundo não está conseguindo sustentar tudo isso. Como que nós vamos fazer para ir daqui para frente? Né? Então, em 2030, a gente vai ter a análise, né? Se a gente chegou em algumas metas ou não, atingiu algumas metas ou não. A importância da adaptabilidade para isso. Exatamente. Porque senão os dinossauros estavam aí, não as baratas, né? Então... Talvez fosse melhor. A gente... Talvez fosse melhor. A gente tem que fazer um peso, um pé de ganha. Pelo menos a gente vê eles, né? Eles não voavam, a maioria. E nem vem na gente. Ô, bicho sem graça. E aí, diante das mudanças climáticas, vem um monte de coisas novas do mundo. E são novas porque a gente está aqui. Mas lá no passado, pessoas também viveram
comunicação, o telefone, o avião, tudo isso para eles era muito novo. Nossa, onde que o mundo vai parar com isso? E para hoje a gente não consegue viver sem um celular, sem uma passagem de avião para chegar na reunião e voltar no mesmo dia. E aí também vem essa parte da gestão, né, de pessoas e gestão própria da diversidade, né? Então, como que a gente está vendo as mulheres, né, ocupando mais os lugares, essa questão da cota caindo um pouco, porque todos nós somos iguais, né? Independente da cor da nossa pele, do nosso gênero e das nossas outras tantas escolhas ou opções. Mas pode crer que a gente ainda tem racismo, você acredita? Sim. E aí o racismo não é só nessa questão de gênero, né? Isso a gente vê mais, assim. Mas ainda um racismo de cor, né? E isso é muito triste, né? E como que você, que está ali né, preparando aquele líder, tem que levar, além de todas essas competências, habilidades, introduzir isso na cabeça da pessoa que às vezes não teve isso lá na casa dele. Sim. E aquela cor não existe para ele. Então, você está explicando e a pessoa não consegue enxergar. Sim. Porque você está falando para ela que é verde e ela aprendeu na casa dela que aquilo ali é transparente. O ser humano ele tem 4 janelas de oportunidade de aprender valores, crenças positivas, né? Ou ele vai fazer isso em casa. Se ele não teve em casa, ele tem a oportunidade de buscar isso na escola. A terceira janela, ele pode buscar isso dentro de algumas instituições religiosas ou militares, por exemplo. E a quarta janela é a janela corporativa. Olha só. Então, a liderança ela tem um papel fundamental nisso. As empresas, isso não é papel da RH, isso é papel de todos. Porque hoje, diante do mundo que a gente está vivendo, a empresa ela é construtora de valores organizacionais e valores pessoais. Então, essa consciência, a exemplo do racismo, por exemplo, ele passa pela empresa. A gente tem a legislação nova agora de segurança psicológica. Quando que a gente imaginar que isso ia ser uma questão obrigatória dentro das empresas? Para muitos parece óbvio, mas agora precisou colocar uma legislação para que as empresas tenham um ambiente seguro, para que as pessoas tenham empatia, que gerem confiança dentro do ambiente. Então, essa janela de criação de valores, porque isso é um valor, né? É algo que é importante, que já devia ter vindo, mas veio de uma outra forma, veio diferente, ele foi criado diferente. A empresa tem esse papel hoje, né? De criar esse valor, de desenvolver esses valores. E ele vai fazer isso através de tantos programas que a gente vê, né? De conscientização, de desenvolvimento, de parcerias. E aquelas pessoas que têm esses valores congruentes dão match com a empresa. Aquelas que não têm, não vão dar match e precisa tomar uma decisão difícil, porque, de novo, ele entra no cestinho lá da laranja podre. Perfeito. A gente tem que se adaptar a isso também. E, assim, a responsabilidade da empresa de dizer o como, né? Eu tenho esse valor, né? E eu tô ali dentro. O valor foi colocado ali, né? E, às vezes, eu não tô enxergando o que ela quer dizer com aquele valor, né? E aí, então, como que eu aprendo esse valor e externalizo que eu realmente aprendi esse valor, né? E aí ela trazer esses manuais, essas campanhas e ensinar mesmo as pessoas, né? E mais do que isso, né? Os valores, eles são desenvolvidos a partir da vivência, de novo, do comportamento. Então, não adianta eu ter um livrinho bonito, um quadro na parede, se eu não vivenciar isso. Então, isso tem que ser... o valor, ele é percebido. Então, ele é percebido por quem entrou na empresa, que aquele valor é importante, que aqui nessa empresa não praticamos racismo, que aqui nessa empresa temos segurança psicológica, que aqui nessa empresa respeitamos os gêneros. Ele é percebido, ninguém falou para ele. Isso pode até estar escrito numa cartilha, mas se isso não for percebido, isso não tem impacto. Então, de novo, é comportamento. As pessoas se comportam de acordo com aquele valor. Perfeito. Gratidão. Belo fechamento, hein? Você puxou um lado que eu nem sabia que a gente... Daria outro podcast isso aqui. Olha, eu acho que vai ter um parte 2 aí. Vai ter um parte 2, convidada sempre, né? Eu sempre. Acho, né? Eu convido. Eu reforço. Se ela vem, eu não sei. Então aí, só mais. Agradecer... Não, primeiro vamos agradecer aos nossos patrocinadores Mútua. Capricorniano é difícil, né? Ele gosta do dinheiro. A mãe Mútua, Bom, onde que nos proporciona toda essa... Né, esse conhecimento enriquecedor que eu acho que se você pegar esse podcast, você vai ter quase um PDI aí, um plano de desenvolvimento aí, você vai buscar o DISC, você vai se conhecer melhor, você vai fazer toda essa gestão da sua vida aí, que não é só de carreira, que a carreira e a vida é a mesma coisa, né? A gente só olha para
tem foco em diferentes lugares. Então, agradecer a Mútua, o CREA, a Confeia e a Bauer, que nos proporcionou uma garrafa de café sensacional, que é a nossa parceira aí também. Hoje o café é Piá, Café Piá, café paranaense. paranaense. Então, assim, vamos agradecer a Michelle, a disposição de tempo, a trazer esse conteúdo aí de mais de 20 anos de experiência. Então, muito obrigado por estar aqui na nosso humilde podcast, pode crer. Pode crer. Adorei o Agradecer a nome. Dani. Essa Dani. Agradecer a Dani. Bom, Mi, obrigada de coração, né? Acho que a gente precisa ter esse olhar para nós, né? Que o mundo adulto leva a gente muito para um mundo business, né? Na correria do dia a dia, aí introduz uma família aí, um filho, né? E aí isso vai consumindo a gente e a gente acaba deixando nós, né? Como indivíduo, como pessoa, por último. Sim. E sendo que sem a gente, né? É tudo sobre nós, né? Sem a gente não tem nada, ninguém consegue... A gente não consegue fazer nada se a gente não estiver ali, né? Uhum. E a gente é substituído. Então, e se eu não fizer por mim, né? Quem que vai fazer? Então, muito obrigada, né? Por trazer essa picada aí para o nosso cérebro, esse novo caminho neural, para que a gente olhe, né? De uma maneira diferente, veja que existe um outro caminho, né? Para ser seguido. Sim. E que pode ser feito de uma forma leve, né? Com a ajuda de quem realmente sabe. E como diz o Fernando, né? Tem autoridade e comprovação de anos aí de atuação. Sim. E muito resultado positivo. Eu não falei da mensagem. Uma mensagem final, deixe... O que você quer deixar? Um abraço, um beijo, uma Beijo, dica, uma... Uma dica. Pô, Uma de dica? novo, você Não, tá explorando. pois vamos deixar. A gente tem o patrocínio da Mútua, essa dica. Tá explorando. Eu acho que a mensagem final é, antes de eu querer liderar qualquer processo, qualquer pessoa, eu preciso liderar minha própria vida, Boa. né? Então, quanto eu tô olhando para isso? Então, deixe de mensagem final. Cuida da Isso. sua vida. Vai, primeiro. cuidar da sua cuidar da vida. sua vida primeiro, Ah, para legal. que você traga resultados positivos depois, né? Um abraço. Muito obrigada, foi um prazer Beijo estar pro aqui. gaiteiro. Beijo pro gaiteiro. Tchau. Tchau, querido. Continue brilhando. Sempre, né? Abraço. Tchau, tchau.